Amém? Isso é uma revelação profunda. Mas para que se isso cumpra, é necessário que a gente ande segundo o Espírito, não mais segundo a carne. E o que é andar segundo a carne? É justamente atender a vontades carnais. É justamente estar em pecado. É saber que você aceitou Jesus, mas que você quer seguir algo que não é do Senhor. É seguir a vontade da carne. Paulo aqui está ministrando para a sua igreja, porque antes ele tinha aqui colocado que as pessoas, para serem salvas, tinham que viver pela lei. É a lei de Moisés. Só que, pela lei de Moisés, as pessoas não seriam salvas, não seriam alcançadas por Deus. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés era perfeita. E nós somos pecadores imperfeitos. Amém? E o único ser que poderia nos resgatar do nosso pecado é o nosso Cordeiro vivo, que hoje está lá no céu, que se chama Jesus Cristo. Ele veio. Eu lembro, quando eu estava lendo essa passagem, eu estava lembrando justamente da pregação do pastor Reinaldo. E faz muito sentido isso. Jesus, ele veio para o ventre, mas ele veio limpo. Para ele nascer naquele ventre, ele não foi uma pessoa que nasceu de uma junção de homem e mulher, mas apenas de uma virgem. Amém? Estão entendendo isso? A partir do momento que ele foi concebido ali pelo Espírito Santo, ele já nasceu um cordeiro sem mácula, sem pecado, para que nele fossem colocados os nossos pecados, as nossas transgressões, e para que nele fôssemos salvos. Amém? Amém. Jesus está na casa, igreja. Eita, glória a Jesus. Nele fôssemos salvos, nele fôssemos resgatados. E aí a Bíblia fala em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão entendendo isso? É profundo isso aqui. Quando você entende que nenhuma condenação há para aquele, você pode recitar: não estou condenada, porque Cristo vive em mim. Amém? Quando você declara que Cristo de fato vive verdadeiro em você, então não tem jugo que possa estar sendo pesado em você, porque já fomos justificados pela redenção em Cristo na cruz do Calvário. Isso aqui é um assunto que poderia ser abordado na Santa Ceia, mas eu disse não, vou continuar o estudo, porque isso aqui é importante para a gente. Trazer um estudo desse é importante. Não, é uma palavra, mas é uma palavra que nos dá a certeza de por que fomos resgatados. Porque, de fato, fomos salvos pelo pecado. Fomos salvos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés, não é a lei de Moisés, mas essa lei era uma lei da qual a gente não poderia alcançar por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo somos livres. Em Cristo podemos dizer que não há condenação, que não estamos mais condenados, mas sim justificados pela graça do Espírito Santo. Quando ele foi, ele deixou conosco o Consolador. E quem é esse Consolador? Exatamente o Espírito Santo. É ele que nos guia ao caminho de Cristo. É ele que nos leva ao Senhor. Porque quando aceitamos Cristo, está em nós, está em mim, está em você, o Espírito Santo. Amém? A nossa casa agora é morada do Espírito Santo. Amém, Jesus? E é para que isso que fomos chamados. A partir disso, não vivemos mais pela lei, mas vivemos pelo Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. E glória a Jesus, que somos guiados pelo Espírito Santo.
E a gente tem que fazer o nosso papel. E mais assim, porquanto era impossível a lei, visto que estávamos enfermos pela carne. Por que estávamos enfermos pela carne? Porque a nossa carne é pecaminosa. Herdamos os pecados de Adão. Lá no início, quando ele aceitou a fruta, que já sabemos a história. Então veio toda essa descendência, ó, e toda essa descendência de Adão é pecaminosa. Jesus, ele se fez semelhante ao homem, mas ele não era homem. O verbo se fez carne. Amém? Amém. O verbo, que é o verbo Deus, ele se reencarnou no meio de nós, para que nele fosse levado os nossos pecados, as nossas transgressões. Deus, ele teve prazer quando ele viu seu filho ali sendo flagelado, sendo consumido pelos nossos pecados, porque ali fomos salvos pela graça do Senhor. Amém? Estou entendendo isso? Quão é profundo e importante isso? Então hoje eu quero levar vocês eu queria que essa igreja tivesse mais pessoas para estar tendo esse conhecimento.